Olá, me chamo Pedro Antônio Falcão, sou acadêmico de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Rondônia e hoje apresentaremos um trabalho da matéria de Eletromagnetismo Aplicado falando sobre as leis de Maxwell na sua forma diferencial. Meu grupo é formado por Guilherme Falcão, Gustavo Souza, Pedro Falcão, Rodolfo Pantoja e Vitor Bruno. No decorrer do trabalho, falaremos sobre a lei de Gauss para o magnetismo, a lei de Ampère-Maxwell e a lei de Faraday-Lenz. Para que possamos ter uma melhor noção de como as leis do magnetismo geral se aplicam, faremos também no final do vídeo a resolução de um exercício. Olá, eu sou Guilherme Falcão, estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Rondônia. Vou estar aqui introduzindo nosso trabalho, explicando um pouco sobre a lei de Gauss. Nesta lei, aprendemos que o fluxo elétrico dentro de uma superfície fechada é igual à carga total dentro dessa superfície, sendo esta uma carga livre. É importante a gente pontuar o princípio da conversão, onde uma carga positiva sempre tende a ir para a carga negativa. E a gente pode achar o fluxo elétrico através de uma densidade de fluxo elétrico, um vetor D, onde escolhemos aqui, que é igual a epsilon multiplicando por E, onde epsilon seria a permissividade elétrica. Dando continuidade à nossa explicação de lei de Gauss, eu vou explicar agora a lei de Gauss na forma diferencial. Nessa representação, temos uma superfície S, delimitando um volume V, onde, para obter o nosso fluxo elétrico em apenas um ponto, nós temos que fluxo elétrico é igual a carga, onde a gente achou aqui em cima, explicando a lei de Gauss. Para a gente achar em apenas um ponto, nós vamos dividir ambos os lados pelo volume, com esse volume tendendo a zero, pois a gente quer em apenas um ponto. E assim, nós temos que a divergência da densidade de fluxo elétrico é igual a densidade volumérica de carga. Outra forma de acharmos a forma diferencial da lei de Gauss seria pelo teorema da divergência, onde o fluxo de campo vetorial através de uma superfície fechada é igual à integral da divergência no volume delimitado pela superfície. Outra maneira de se obter a forma diferencial da lei de Gauss seria pelo teorema da divergência, onde o fluxo de um campo vetorial através de uma superfície fechada, que delimita um volume V, é igual à integral da divergência no volume delimitado pela superfície. Bom, se pegarmos o fluxo do campo vetorial e trocarmos pela densidade do fluxo elétrico, nós obtemos a fórmula que é a integral do diferencial da densidade de fluxo elétrico, ela é igual à integral da densidade volumétrica de carga. Sendo assim, chegamos à nossa forma diferencial utilizando dois caminhos. Olá, eu me chamo Vitor Bruno e darei continuidade no estudo falando a respeito da lei de Gauss para o magnetismo, isso na forma diferencial. Bom, em resumo, essa lei ela nos diz que sobre a respeito da não existência dos monopólos magnéticos e sim a existência de dipolos magnéticos, ou seja, na natureza existe apenas dipolos magnéticos. O que seria isso? Bom, usando o esquema, a questão do ímã. No ímã, nós temos que, de forma genérica, nós temos o polo norte e o polo sul, onde o nosso polo norte, o nosso fluxo, ele sai e a entrada é feita pelo polo sul. E assim, exemplificando aqui agora, comprovando isso, seria que se você pegar um ímã, pegar ele e partir ao meio, seja na horizontal ou na vertical, nós continuaremos tendo polos norte e polo sul, nunca monopolos, e sim dipolos. Isso pode ser de forma infinita, pode quebrar esse daqui de formas infinitas. Não existe monopolos, apenas dipolos. Bom, dando continuidade no nosso estudo, nós temos que o somatório de toda a superfície gaussiana ela será zero,
do fluxo magnético, no caso. Ou seja, em resumo, se pegarmos uma determinada área dessa superfície, teremos que o seguinte: todas as linhas que atravessam aquela determinada área, seja para entrar ou para sair, ela vai ser a mesma, ou seja, a linha que entra é a mesma da que sai. Em resumo, o fluxo que sai será sempre positivo e o fluxo que entra será negativo, ou seja, elas se divergem, tornando-se somatório zero, nulo. Bom, dando continuidade no estudo, agora nós temos a equação geral que descreve a respeito da lei de Gauss para o magnetismo na forma diferencial. Bom, nessa equação, como explícito aqui, nós temos o nosso gradiente espacial, também conhecido como operador dela. No caso, ele é um operador matemático, né, usado comumente no cálculo vetorial para descrever como uma grandeza escalar ou o campo vetorial ele varia em relação às três coordenadas espaciais, no caso. No caso seriam as x, y, z. Em resumo, temos que este gradiente ele também pode ser aplicado em campos vetoriais, como é o nosso caso aqui a respeito do campo magnético, né? Nosso campo magnético B. E assim, esse gradiente ele é calculado para cada componente do campo vetorial, que no caso seria o nosso x, o y e o z, que são as nossas três coordenadas. Então, pessoal, dando continuidade aqui no trabalho, nós vamos discutir agora sobre a fórmula diferencial da lei de Ampère-Maxwell. No caso, a lei de Ampère ela tem que ser corrigida por um termo de corrente de deslocamento. Como podemos ver aqui no exemplo, a nossa circuitação do campo magnético é dada por uma integral de campo fechado do nosso campo magnético, que resulta em uma permeabilidade do ar multiplicado por uma corrente interna, somando com um termo que nós chamamos de corrente de deslocamento. Temos aqui a nossa permeabilidade do vácuo, a nossa permissividade do vácuo e uma integral de superfície da derivada parcial do campo elétrico em relação ao tempo. No caso, poderíamos achar como a forma diferencial da lei de Ampère-Maxwell surge através do teorema de Stokes, relacionando o diferencial do campo magnético. Mas eu vou fazer uma demonstração como é que a gente pode chegar de uma outra maneira. Para começar a nossa demonstração, nós vamos falar um pouco sobre a lei de Ampère. Mas o que a lei de Ampère diz para a gente? O rotacional de um campo magnético é dado pelo produto de μ0, J. μ0 sendo a permeabilidade do vácuo e J sendo a densidade total de corrente. Mas isso serve apenas no contexto de correntes estacionárias. E isso fica evidente, já que na sua forma diferencial nós vamos fazer o quê? A gente vai tirar o rotacional de toda essa equação e o rotacional dela vai dar um divergente do rotacional, sendo que o divergente do rotacional é sempre identicamente nulo, o que resultaria para a gente no quê? μ0j sendo igual a zero. Por quê? O divergente do rotacional igualando a zero e o divergente de j sendo ele mesmo, comprovando o contexto de correntes estacionárias. Qual que é a moral da história? O nosso rotacional de B ele não pode ser apenas μ0, pois assim ele violaria a equação da continuidade. Nós temos que adicionar um termo, sendo esse termo um vetor x qualquer, para que, quando nós determinarmos ele, teremos tudo consistente com o eletromagnetismo. Mas o que a gente precisa fazer para que essa equação esteja consistente com a conservação de energia e a equação da continuidade? Nós vamos novamente tirar o rotacional da equação. Tirando o rotacional, nós teremos que 0 é igual a μ0 rotacional de j mais μ0 rotacional de x, resultando em rotacional de j mais rotacional de x igual a zero. Mas o que a gente precisa? A gente precisa que o divergente de x seja igual à variação da densidade de carga elétrica em um determinado tempo, para que assim a gente possa ter a conservação de energia estando a par com a equação da continuidade. Agora nós vamos usar uma lei física que relaciona o divergente de um vetor e a sua variação de carga. Que lei física é essa? É a lei de Gauss. O que a lei de Gauss diz pra gente? O divergente de um campo elétrico é igual a ρ sobre ε0. O que a gente vai fazer para poder achar como é que a gente tem essa variação de carga? A gente vai passar o ε0 para o outro lado, multiplicando. Desse jeito teremos o ρ separado. Para que a gente possa ter a variação, nós vamos derivar todo mundo tendo o quê?
ε0, derivada no tempo, divergente do campo elétrico, é igual à variação da carga em relação ao tempo. Nosso objetivo é saber em qual campo vetorial esse termo se encontra com esse cara daqui. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar tudo que está fora da divergência para dentro da divergência, obtendo assim divergente de μ0, a variação do campo elétrico em relação ao tempo, igual à variação da carga em relação ao tempo. A partir disso, obtemos que o nosso vetor x é igual a ε0 del R del T, que é exatamente a nossa densidade de corrente de deslocamento. Para finalizar a nossa demonstração, temos então que a nossa nova lei de Ampère-Maxwell se resume a divergente do nosso campo magnético é igual a μ0 J, J sendo a nossa densidade total de corrente, mais o nosso termo μ0 ε0, a variação do campo elétrico em relação ao tempo. Olá, eu sou Gustavo Souza, vou fazer a apresentação sobre a parte de lei de Faraday-Lenz, que vai correlacionar a nossa parte integral, que a gente utiliza para fazer exercícios com alto grau de simetria, com a nossa parte diferencial, que a gente vai utilizar para fazer deduções, manipulações e expressões matemáticas, para posteriormente utilizarmos essas expressões nas leis de Maxwell na sua forma pontual. Certo? O que a lei de Maxwell diz? Lei de Faraday-Lenz. Que a nossa parte integral é a integral do caminho fechado do campo elétrico é igual a menos a integral de superfície do nosso fluxo em função do tempo nessa superfície. Para fazer a correlação dessa parte integral com a nossa parte diferencial, a gente utiliza o teorema de Stokes. O que o teorema de Stokes diz? Que dado certo campo vetorial, a integral do caminho fechado desse campo vetorial é igual à integral de superfície do rotacional desse campo vetorial na superfície. Então, para fazer a correlação dessa parte desse campo elétrico que a gente utilizou, ele já faz uma correlação com essa parte do caminho fechado. Então, quando a gente faz junto com o rotacional do caminho fechado, ele vai ser igualado aqui, a gente só para cá, essa equação que já é igual aqui a essa. Então, o que a gente tem? Duas partes integrantes que são iguais. Então, para que essa equação seja satisfeita, nosso rotacional do campo elétrico, para que essa igualdade seja satisfeita, a gente tem duas partes integrantes iguais. Então, nosso rotacional do campo elétrico tem que ser igual a menos del B del T, que vai correlacionar o nosso fluxo em função do tempo. Então, daqui a gente observa que o nosso campo elétrico ele é manipulável pela parte magnética e não pela variação de fluxo elétrico. E é isso. Bom, vamos agora à resolução de exercício da lei de Gauss, onde ele nos dá um vetor D, né? E ele pede da gente para que eu ache a densidade volumétrica de carga no ponto 0,11 metros e o fluxo através da superfície do paralelepípedo definido por 0 a 2, o x valendo 0 a 2, o y valendo 0 a 3 e o z valendo de 0 a 5 metros. Ok, vou começar aqui pela letra A, que ele pede a densidade volumétrica de carga no ponto. E a gente, pela lei de Gauss, né, nós sabemos que o diferencial é igual a ρ. Para a gente calcular o diferencial desse vetor D, basta a gente fazer a derivada de dx, dy e dz. Dx aqui, a gente definiu, né? Achamos, de acordo com o vetor D que eles nos deu, que dx é 4xy, o 2 que multiplica x ao quadrado mais z ao quadrado e o 4yz. Fazendo a derivada de tudo isso, nós obtemos os 4y mais 0, pois a derivada de y, não temos y aqui em dy, então acaba sendo 0, mais 4y, que é igual a ρ. Então, nós temos que ρ é igual a 8. E ele quer no ponto definido, em um ponto definido. E esse ponto ele nos deu, que é 0, 1 e 1.
E nesse ponto, a gente tem que o nosso y ele é igual a zero. Então, se a gente substituir aqui, a gente vai ter que ρ é igual a 8 nanocoulombs por metro cúbico. Bom, agora para a letra B, onde ele quer o fluxo através da superfície do paralelepípedo. Nós temos essa fórmula aqui, onde a gente tem que o fluxo elétrico, né, ele é igual à derivada do nosso vetor D, dA. Porém, como a gente achou o ρ aqui em cima, pela lei de Gauss, nós temos que o fluxo elétrico ele é igual à carga, que é igual à derivada da densidade volumétrica de carga, que é o que a gente tem, que é 8y. Assim, ele nos deu os valores que ele quer, né? De x, de y e de z. Então, vamos jogar nas integrais. Vão ser 3 integrais definidas de 8y, que é o nosso ρ, dx, dy e dz. Fazendo todo o cálculo, nós chegamos que o fluxo elétrico ele é igual a 360 nanocoulombs.